Chegamos com mais uma edição. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o 7? Você tá fazendo a conta? Felizmente, eu já perdi a conta. Nosso contador. Estamos chegando com o Corujão, episódio 7, nesse momento no Rafael Oliveira Futebol. Sim, aqui. Aliás, primeiro, um abraço a todos. Bertozzi, Fair Play? Rafael Oliveira não é chefe do United? Não, ao contrário, a gente inverteu nos debates. É bom que o pessoal tá na pauta, né? O pessoal fica sabendo como funciona aqui, a gente debate tudo isso no grupo. Tem gente que não presta tanta atenção, mas tem gente que participa. Agora, falando sério, antes da gente entrar nesse assunto, bombou o vídeo do Corujão passado. Foi bem. Muito. Então a galera, eu sei que tá todo mundo esperando aí que a gente fale mais de FM, de CM nos próximos. A gente vai voltar episódios. A falar sobre isso em algum momento. Só para vocês saberem, nós vamos chegar num consenso de como tratar o assunto. Isso. Pelo menos de boas histórias a gente pode já... Por exemplo, eu vou no carnaval, vou passar pela casa dos meus pais. E eu vou trazer a Trivela, que tem a matéria. Legal, já das 24 horas jogando Futebol Manager. Faça isso. Boa, já rende. Aí eu já pego uns prints do meu antigo, que eu tenho lá. Arrume um computador onde você possa jogar. Isso, exatamente. Eu sou adepto do Linux, pra quem não sabe, código aberto. Então, Rafael Oliveira Futebol, para falar do Fair Play financeiro, que foi o grande assunto do final de semana. Lá no meu canal, no Bertozzi pelo Mundo, a gente vai falar do Sheffield United, que é a grande sensação e é um pouco de consequência da história do Fair Play também, porque é um time que aumenta a chance até de estar numa Champions League ou no mínimo Europa League, com esse caos todo do Manchester City, né? Nós vamos falar o quê no Assistir Hoffmann? Do Red Bull Salzburg, que domina o futebol austríaco, mas que perdeu 2 jogadores muito importantes nessa última janela de transferências e tem boa concorrência nessa temporada da Bundesliga. Eu vou começar a achar que a gente tá ganhando da Red Bull e não tá, né? Porque a gente falou do Leipzig outro dia. Tá falando de novo, você tá usando a camisa. Aliás, no seu vídeo, Alex, a gente vai explicar por quê, né? Os favoritos para avançar. Os participantes. Para avançar as quartas. Ousado, hein? Ousado. Bom, se ele pega de 2. É verdade. Não, eu sou a camisa da Champions apenas, sou neutro. Tá bom. Eu deixo a bomba para vocês. Bora falar do assunto, o grande assunto do final de semana. Vamos, e aí eu acho que é um tema importante, obviamente, que ficou mais em evidência com a suspensão do Manchester City, com a punição, fora das próximas 2 Champions, por enquanto, né? É importante ressaltar isso, que a gente ainda tem que esperar o que vai acontecer depois do julgamento do recurso na Corte Arbitral do Esporte, no Tribunal Arbitral do Esporte. Mas tem tantas outras pontas disso, né, que podem ser debatidas, desde o que é exatamente fair play financeiro, como ele atua, o que exatamente ele impõe como restrição, porque acho que tem várias dúvidas que ficam muito vivas por aí e algumas confusões, do tipo, então quer dizer que todo mundo tem que gastar a mesma coisa agora, e não tem nada a ver com isso. Então acho que tem vários tópicos aí pra gente introduzir. E o primeiro ponto, né, assim, basicamente, muita gente aqui no Brasil fala que aqui tinha que ter fair play financeiro. Tinha mesmo, mas a questão não é exatamente para parar quem está gastando, a questão é para parar que se gaste mais do que se tem, né? O fair play financeiro vem com essa lógica. Qual é a sua arrecadação, quanto você gasta? Não é simplesmente tem que bater o 0 a 0, mas se você está tendo vermelho de X, no ano que vem X menos um pouquinho, se você está mostrando que você está num caminho de rumo a uma saúde financeira, você tem uma série de desvios aceitáveis nos primeiros anos, aí são períodos de 3 anos, para você poder caminhar e aí conseguir ir com as próprias pernas. Onde que o Manchester City foi pego no meio do caminho? Ele e o PSG, né, são os primeiros grandes casos de clubes que já cresceram com esse investimento aí do Oriente Médio dentro da era do fair play financeiro. Por exemplo, não pegou a era do Chelsea. E o Chelsea cresceu com uma injeção financeira e aí quando chegou o fair play financeiro, o Chelsea já tinha arrecadado o suficiente como faturamento para estar meio à margem. Então o City acabou sendo o primeiro grande case do fair play financeiro. Mas tem uma série de coisas que a gente pode discutir sobre o quanto ele é bom e ruim, né? E o Manchester City não é o primeiro clube importante da Europa punido pelo fair play financeiro. Essa é talvez a punição mais severa aplicada a um clube importante. Mas o Milan passou por isso recentemente, o próprio Paris Saint-Germain. O Milan fazendo um acordo, importante destacar. Né? Também o Paris Saint-Germain com limitação de inscrição de atletas também. Mas é fato também que o fair play financeiro, durante todos esses anos, puniu muito mais clubes menores, menos importantes ou importantes em seus países no leste da Europa. A gente viu, não necessariamente só no leste da Europa, Europa Central também, tinham diversos clubes dessas regiões serem punidos. O caso do City, ele é emblemático também por talvez ser um divisor de águas, pela rigidez na punição. E porque ele bate exatamente no que parecia ser até pouco tempo atrás
a saída para você driblar o fair play financeiro. Porque o fair play surge com esse discurso muito claro, não é algo tão complexo. Você vai gastar o que você fatura, mas ele vai trazer consequências, e acho que alguns dos debates são muito importantes. Por exemplo, até que ponto o fair play financeiro nesses moldes não congela essa hierarquia do futebol mundial, futebol europeu no caso, transformando o retrato atual, ou o retrato de 10 anos atrás, em um retrato quase definitivo, porque quem está melhor hoje talvez tenha se endividado mais em outros períodos para conseguir um crescimento nem tão sustentável assim e chegar nesse status. E agora ele já está estabilizado ali, ele vai ter vantagem em relação a outros clubes que poderiam dar esse salto. Mas ao mesmo tempo ele também chega para frear alguns crescimentos que foram muito rápidos e as quedas foram igualmente meteóricas. A Inglaterra, que é muito aberta a esse investimento estrangeiro, sofreu com vários casos de clubes falindo mesmo, fechando as portas. Então acho que é um pouco do meio termo nisso aí, na hora de avaliar quais são as consequências práticas do fair play. E tudo isso passa muito pelos bilionários. Sim. O Rafa falou dos casos ingleses. A gente tem no próprio leste da Europa casos também. O Anji Maratchala, por exemplo. Que subiu e desceu assim, numa velocidade assustadora. O caso do Málaga é bem também, emblemático. Verdade. O Málaga chegou a uma quarta de final da Champions League a 2 minutos de uma semifinal. E também nessa, e aí depois disso tomou a punição e depois o dono ficou de saco cheio, o time tá sofrendo embaixo. O fair play financeiro ele é um mecanismo de controle da saúde financeira do futebol europeu. O foco dele é esse controle da saúde financeira. E tem também como um dos principais objetivos evitar os calotes para jogadores, atrasos de salários, dívidas enormes que não são pagas. É uma realidade que é combatida na Europa e algo que é muito aceito na América do Sul. É aquela coisa, você não pode investir para depois vir o dinheiro? Pode, mas você pode quebrar a cara. O caso do Milan é isso. Os chineses compraram o Milan e os caras injetaram mais de 200 milhões no mercado. Montaram um time, qual que era o objetivo? Cara, eu vou gastar esse dinheiro aqui, que vai voltar. Porque assim eu vou pra Champions, o dinheiro vai voltar. O que aconteceu? Não foi pra Champions, os chineses perderam o clube, eles não conseguiram pagar o fundo de investimentos e hoje o fundo de investimentos é o dono do Milan. Mas você pode correr esse risco, só que risco no futebol é isso, né? Agora, essa questão do imobilismo eu acho que é o grande ponto discutível do fair play financeiro. É um efeito colateral, que de fato, assim, se olhar, o endividamento no futebol europeu diminuiu. Isso é uma consequência que é comprovado do fair play financeiro. Eles estão mais preocupados. Ele é bem sucedido nisso. Agora, um ponto hoje você tem uma casta ali de um pouco mais de uma dezena de clubes e o futebol gera cada vez mais dinheiro. Só que o futebol gera cada vez mais dinheiro para esses clubes. Para poucos. Para poucos clubes. Para quem tá girando muito dinheiro. Esse então, é porque o dinheiro faz dinheiro nessa hora. E o dinheiro começou a girar só entre eles. Sim. Então muita gente pergunta, mas não é um problema o Bayern ser hegemônico e o fair play financeiro não pegar, Real Madrid, Barcelona? Nunca vai ser. Nunca vai ser. Assim como o Manchester City, dos últimos anos, também já não seria mais. Sim, é bom lembrar. Ele já atingiu um status de receita que garante essa sustentabilidade. O problema foi de 2012 a 2016 no Manchester City. Ter inflado receitas, não ter cooperado com as investigações. E aí é bom explicar, né? O que acontece? Porque o cara fala, você ganha o dinheiro. Você pode fazer um contato de patrocínio e falar, não, o dinheiro é X. E o patrocínio é o mesmo dono do seu clube, é o mesmo então dono. dá pra fazer isso. Então o cara quer me pagar 10 vezes a mais, paciência. Então eles têm lá todo uma lógica de mercado para avaliar os valores são aprovados ou não. Só que lá vazou um e-mail do City, dos caras. Né? Os caras falando, o dinheiro é X, mas oficialmente o dinheiro que vem da Etihad é X e o resto é o dono colocando dinheiro. Aí tem até um diálogo que mas a gente pode fazer isso? Outra resposta, a gente pode fazer tudo. Exatamente. Não. Então, assim, o City está criando uma história de que, não, é perseguição. A UEFA criou o caso, julgou o caso e acabou. Todo caso é assim, né? Claro. Todo caso que envolve FIFA, Comitê Olímpico, todo caso é assim. Né? A questão eles nunca contestaram o teor das mensagens. Eles estão contestando como as mensagens vazaram, né? Sim. O papel da UEFA nos vazamentos e uma suposta parcialidade da UEFA no caso. Mas é justo, por exemplo, com o Liverpool. O Liverpool gastou tanto assim para contratar, sei lá, o Sadio Mané, o Henderson, gastou com o Van Dijk e com o Alisson, mas depois de chegar nesse estágio. Na prática gastou um Coutinho. É isso, também, né? Exato. Então assim, é justo com o Liverpool que se e sofreu. Isso, a gente discutiu algumas vezes aqui no Corujão como o Liverpool passou alguns anos de absoluta irrelevância. O Liverpool é exatamente a resposta para a ideia desse congelamento da hierarquia. Porque o Liverpool estava lá embaixo quando o fair play financeiro começa. E o Liverpool tinha seríssimos problemas administrativos e financeiros. E ele consegue se reestruturar até atingir esse status e se consolidar hoje como uma potência do futebol europeu de novo. Um outro caso de potência também que conseguiu se reestruturar, se recuperar
sair quase da falência foi o Borussia Dortmund. Exato. O Borussia Dortmund é um outro Ah. grande exemplo no futebol europeu de um clube gigante que sempre foi grande no futebol alemão, que passou por esse período de baixa financeira e conseguiu se reerguer. Cara, a Inter de Milão passou Em os comum últimos... e o Klopp. Sim. A Inter de Milão É passou verdade. os últimos 10 anos, pô, todo fim de temporada, não, eu preciso vender 3 jogadores, porque senão eu vou me ferrar. Teve que fazer acordo, teve que jogar com um elenco menor. Então, assim, quem quer respeitar o fair play financeiro, respeita. Então, por isso que os casos de violação não podem passar batidos. Tá, né? agora, e agora? O que será do City? Se realmente confirmar na corte arbitral os 2 anos de punição, vai mexer muito financeiramente. Vai. Porque muita gente ele não vai querer contratar tanto, porque não tem o retorno da Champions. Exato. E muitos jogadores também não vão querer jogar lá. O Ou contrato muitos jogadores do não vão querer Guardiola- ficar O lá. contrato do Guardiola É 21, tinha sido né? estendido até 2021. Não, e aí tem o efeito bola de neve, porque você, por não jogar a Champions, passa a ter um faturamento muito menor, o que significa que você pode gastar menos para não burlar novamente as regras fair E play. muita gente Ah, não vai deixa querer de ser jogar lá. isso. Por exemplo, Exatamente. um jogador como o Kevin De Bruyne, ele não é mais nenhum menino também, né? Ele não tem a vida inteira para ganhar a Champions. É. Né? Agüero é um exemplo. O Agüero não tem uma final de Champions sim, na carreira. exatamente. Né? Será que esse cara fala, pô, desculpa, eu amo o City, sou super ídolo aqui, mas eu quero ganhar a Champions League. Isso pode acontecer com todos eles. Talvez o Guardiola queira passar essa imagem de não, nunca deixei de cumprir um contrato, vou ficar o último ano, mas depois eu vou embora. Pode ser, isso pode atrapalhar, mesmo que ele não saia agora, pode atrapalhar uma conversa de renovação. Certamente é interesse do City, Eu né? duvido, acho bem improvável que o Guardiola, por causa disso, peça para sair, para sair antes do clube, romper o contrato. Acho bem improvável. Ele vai cumprir até o final. Mas se a punição realmente for mantida com essas 2 Champions, ele ficaria fora Agora, dessa primeira Champions. E se caiu para um ano? Pode ser. É uma possibilidade real. Exato. assim. Aí Eu acho- uma temporada fora, ok, né? Tem um argumento de que você dá a punição maior para se contentar com o meio do caminho. Sim, é pode possível. ser. É. Você pode dar uma punição de 2 anos sabendo, cara, eles vão recorrer, vai ficar em 1 ano, mas beleza, entendeu? A UEFA pode pensar assim. E vai continuar sendo uma punição forte Forte. e exemplar dentro desse mundo dos clubes. Mas aí gigantes. não é tão traumatizante pro City assim. Exato. Então, passou a temporada, a vida Não, começa 2 de novo. anos, você tem impacto, tem coeficiente, né? O coeficiente é de 5 anos. É verdade. Você fica 2 anos sem jogar, quando você voltar, a não ser que a não ser que você volte como campeão, você pode ir para um pote 2, 3 ali facilmente, aí criar um super grupo na volta. É bem complexo tudo isso. Eu acho cara. que, até recuperando o que eu falei no início aqui do vídeo, né? A UEFA, com essa punição, ela passa a seguinte mensagem: não vamos permitir que a impunidade prevaleça. Porque em muitos momentos desses últimos anos ficou a impressão de que a punição forte só era aplicada aos clubes menores. Aos clubes maiores, restrição de inscrição de jogadores na Champions. Parecia sempre que a punição aos clubes maiores era muito menor do que aos clubes menores, principalmente do leste europeu e da América E a Central. própria chega perda a ser dos exemplar. prazos com o PSG, né? Exato. Porque o caso PSG já tinha reforçado muito todas essas teorias e ideias de que para os gigantes isso nunca aconteceria. A UEFA tentou reabrir o caso do PSG e o PSG numa tecnicalidade judicial que Taz, aqui, essa reabertura do investigação que eles querem fazer tá fora do prazo. Exatamente. E aí eles receberam, na verdade o PSG nunca alegou que também não fez nada. É isso. Porque tem transações altíssimas, então. né? O próprio Mbappé, Exatamente. o marketing do Mbappé. A forma como foi contratado Sim. o Mbappé para driblar justamente Sim. o fair play financeiro. Mas também não dá para dizer que o PSG fez errado. Ele Exato. conseguiu Sim. achar uma forma, um mecanismo de falar, olha, você pode ter toda a razão, mas Eu segundo tô esse respaldado, detalhezinho aqui, você Eu tô. não vai poder me punir. Escuta, se mexer na questão do City, o Sheffield daqui a pouco pode não. entrar. Não, mas assim, isso é importante Olha só. falar. Não é que assim, já tem um asterisco, e os prazos, o TAS sempre tenta jogar, como aconteceu com o Milan agora. Ele tenta jogar antes que comece a temporada europeia. E isso tem que resolver, não é antes de setembro, que é a fase de grupos. É antes de julho. Por quê? É uma escadinha. Porque aí se você tiver o 5º na Champions, você vai ter de repente um 8º entrando na Liga Europa. É feito cascata. E esse time já joga em julho. Então você tem que saber em julho já o que vai ser. Nem que seja pro TAS falar o seguinte, eu tenho esse prazo aqui para julgar, então a punição está sem efeito até o julgamento. Aí o City joga a próxima temporada. Então você não tem como falar agora que não vai jogar. Mas então assim, talvez a Premier League termine e você não saiba. Como o Torino esse ano não sabia se ia jogar a Liga Europa até os últimos momentos. Mas que esse G5 vai ficar bonito, vai, né? Não, agora todo mundo ganha um ânimo. Cara, o Burnley tá a 6 pontos do Tottenham, que é o 5º. O Burnley é o 11º. Então você vai ter uma super... Se você não tem briga pelo título, a briga das vagas europeias é uma super briga. E ainda tem uma outra possibilidade aí, que eu acho que
Isso tudo vai gerar outros debates mais pra frente. Mas o tamanho do vexame que vai ser para quem ficar fora da Champions numa temporada em que o Manchester City vai estar punido, eventualmente United, Arsenal, sem chegar nessas vagas ainda. Vai ser uma catástrofe gigantesca para esses clubes. O chefe nós vamos falar no Vamos falar no meu vídeo, no canal Bertozzi pelo Mundo. Não é meu vídeo, é no nosso vídeo. No nosso vídeo. É no seu canal. Cada No seu canal, é exatamente. isso. É no seu canal, certo? Isso, certinho. E no Hoffman nós vamos falar de quê? Red Bull Salzburg e a briga pelo título no campeonato austríaco, a Bundesliga austríaca. Sabe o que faltou? Fala pra galera. Ah, se o serviço. É isso, tem Eu que se aprendi, inscrever nos então, 4 canais, tem que ativar o sininho e deixar o comentário aqui embaixo, no caso, o que vocês pensam sobre Aliás, o fair play financeiro. muita gente tem pedido a participação no Bira. Vamos Muita gente, toda semana. A gente tem uma questão técnica, né? Porque lembra que o som era ruim, agora É, o som é bom. a gente tem 4 A gente tem microfones, 4. alguém vai ter que se sacrificar aqui. É isso. Quando um for desfalque, a gente chama um convidado, igual o Marra veio quando o Hoffman tava O fora. Bira falou assim, eu tenho o microfone. O problema não é o tem que microfone. colocar o microfone, Tem que plugar o microfone. Nossa, vai dar uma segunda câmera agora, ou gravar com boom, né? Nós Mas estamos- a gente gosta do Biratã. A gente gosta Sim. muito do Biratã. Tem muita gente. E ainda estamos apenas começando, né? Tem chão. Teremos festa dos 10, dos 20. Vamos fazer programa especial. Vamos Vai fazer. ter, semana que vem vai ter... Chão de dinheiro. Nossa, mas semana que vem a enfim. gente tem que fazer com temáticas de carnaval. A gente fala sobre os jogadores que se envolveram em confusões Carnavalescas. carnavalescas e Bom, sumiram de clubes europeus. Não são Tem poucos, boas hein? histórias, hein? Mas aí, quem que vai vir na segunda-feira de gravar para subir na terça? gente Todos vem. nós, a gente vai gravar Nós vamos fazer na todo terça mundo de aí. carnaval. A gente vem. Tá confirmado, vai ter no carnaval, não vamos folgar gravação no mais carnaval, cedo, não. né? Mas isso não impacta em nada pra você. Você vai ver do mesmo jeito terça-feira. Bastidores sendo falados ao vivo. Exatamente. Valeu, esse é o Rafael Oliveira Futebol aqui no Corujão.